Hoje é dia 15 de fevereiro de 2022, terça-feira, em Franca, São Paulo. São 21 horas. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e, para isso, optamos pela leitura desta obra, A Morte e o seu Mistério. A Morte e o seu Mistério é uma obra produzida por Camille Flammarion, um astrônomo. E ele produziu esta obra em 3 volumes. O primeiro volume refere-se à manifestação ou à aparição de fantasmas, termo que ele utiliza, de pessoas que gozam de perfeita saúde. Então, o indivíduo, em determinada oportunidade, se desdobra em um duplo, que ele usa esse termo, e aparece em algum lugar, inclusive com manifestações materiais, tipo movimento de objetos, uma mesa se parte, uma mesa racha, quadro vira, e inclusive houve um caso que ele citou, aonde a esposa ou o marido se manifesta, né? Um se manifesta ao outro, e no momento em que ela está conversando com ele, ou ele está conversando com ela sente até o hálito, né? Até o bafo da pessoa estava sendo, foi percebido pelo perceptor, que ele usa esse termo, perceptor, para a pessoa que viu e presenciou, percebeu, né, perceptor, o fantasma do vivo, a própria esposa. Ou o próprio marido, que vai contando casos semelhantes, né, pareados. O segundo volume, ele trata da aparição ou manifestação de fantasmas de vivos, porém, naquelas pessoas que estão às vésperas de perder o corpo físico, às vésperas do desencarne. Pessoas que estão convalescentes, doentes e outras, né? Quando estão próximas da morte, ele conta casos desde uma semana anterior até quase que no instante da morte. Então, até aqui nós temos o caso de pessoas vivas, pessoas que estão gozando a oportunidade do corpo físico, e, no entanto, elas, na forma de duplo, que ele usa esse termo, duplo, né, a cópia do próprio corpo físico, apresentada, manifestada em outro ambiente, que não, longe, às vezes, do local onde está o corpo dele. Ele diz que as 400 páginas do primeiro volume foram insuficientes. Ele precisaria de 4.000 páginas para contar todos os casos que ele tem no seu arquivo pessoal. O segundo volume, com 300, e só para pegar o número exato aqui, 362 páginas, também precisaria de pelo menos 10 vezes mais, ou seja, 3.610 páginas para apresentar esses casos de duplos de vivos. Agora, no terceiro volume, que nós vamos ver posteriormente, ele vai tratar exclusivamente da manifestação e da aparição de fantasmas, ele usa esse termo, de mortos. Então, o indivíduo perdeu o corpo físico e está se apresentando uma semana, um mês, um século, um ano, né, depois da morte do corpo físico. E aí, fazendo um paralelo, existe um outro pesquisador russo chamado Alexander Kzakov, que também seguiu a mesma linha, só que ele colocou num volume de 500, quase 600 folhas, todo esse material que o Flammarion apresentou em 3 volumes separados. Ele colocou vivos, moribundos e mortos, e ele faz um paralelo entre os casos de pessoas que elas próprias se manifestaram, então seria chamado o quê? De um fenômeno paranormal, um fenômeno anímico, né?
como diz o Flammarion, um fenômeno de um duplo, né? Agora, aos casos onde o indivíduo já foi para o cemitério, meses, anos, séculos, e, no entanto, ele se manifesta. Então, ele tenta traçar um paralelo. Este fenômeno é anímico e ou espírita. E, ao final, né, ele conclui que não há fenômeno anímico, ou seja, tipo um fenômeno paranormal produzido, em tese, pelo próprio espírito do vivente, sem que haja a presença de seres desencarnados. Porque os fluidos, as energias, o material que é utilizado para a produção desses fenômenos, o encarnado não tem competência para que isso ocorra. Então há necessidade da intervenção dos espíritos. E, por outro lado, os fenômenos espíritas, que ele chama de espíritas, seriam os fenômenos produzidos pelos desencarnados. E, da mesma maneira, ele afirma que não há um fenômeno totalmente espírita. Sempre há interferência do médium, daquele que fornece os fluidos necessários para a produção desses fenômenos. Só para fazer um paralelo entre o trabalho de Flammarion e de Alexandre Aksakov. Então, nesse segundo volume, prefaciando a obra, Camille Flammarion apresenta um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, e nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disto, tememo-la como se fosse o pior de todos os males. Atenienses, acabais de me condenar à morte. A voz divina, que nunca deixou de fazer ouvir por mim durante todo o curso de minha vida, manteve-se hoje silenciosa. E eu não me defendi das vossas acusações. É porque o que se sucede é um bem. Vou sofrer a sorte que vós me condenastes. Entrego-me a este julgo, a este veredicto, mas a iniquidade e a infâmia ficarão para sempre amarradas às memórias de meus acusadores e juízes. Submeto-me à minha condenação, e eles certamente às suas. É deste modo que as coisas deviam se passar, e no meu entender tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, o que nele existe de mortal desagrega, se entrega aos braços da natureza. E o que nele há de imortal, de incorruptível, retira-se intacto. Então nós estamos na página 198. Flammarion dando sequência aos comentários de casos já expostos na obra. Cada um julga a seu modo. É difícil adivinhar o amor de Deus, mas não é duvidoso que estamos no meio de todas essas apurações psíquicas em pleno mundo espiritual. São Paulo, citando o nosso poeta astrônomo Manílio, diante do Areópago de Atenas, pronunciou este axioma sempre repetido: In eu vivimus, movemos, que sumos, nele vivemos, nos movemos e existimos. Repetindo, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Nada mais exato. Palavras de São Paulo, né? No Areópago de Atenas. In eu vivimos, movemos et sumos. Nada mais exato. A complexidade dos fenômenos que aqui estudamos comprova-o a cada instante. A ciência do futuro analisará o ambiente que nos rodeia e que estamos muito longe de conhecer, suportando
sem isso duvidar, mas a ciência revela-se, às vezes, aos seres sensíveis, sob formas singulares. Como definir, como procurar explicar certas manifestações do futuro no que respeita aos perigos da morte? Devo a um psicólogo distinto, o Dr. Maratrai, que os meus leitores já conhecem, a comunicação do caso que se segue. Uma noite que Lord Dufferin tinha recebido na Irlanda a hospitalidade de um amigo, despertou subitamente presa no mal-estar indefinível. Levantou-se, aproximou-se da janela, que a lua iluminava, e lobrigou distintamente na sombra por baixo dele um homem, levando ao ombro um fardo luminoso, volumoso. Este homem caminhava lentamente ao passar em frente à casa. Viu-se que ia carregando como que um caixão. Ergueu a cabeça. Seu rosto era tão repugnante que Lord Dufferin ficou vivamente impressionado. Seguiu com os olhos a aparição ao passo que ela se afastava e depois voltou para a cama, onde lhe custou a conciliar novamente o sono. Na manhã seguinte, interrogou seu hóspede, que não pôde dar-lhe qualquer esclarecimento. Não conhecia nenhum indivíduo que correspondesse à descrição de Lord Dufferin. Fizera do portador do caixão e na aldeia não estava para realizar qualquer enterro. Volvidos anos, Lord Dufferin foi nomeado embaixador em Paris, consagrando-se a desempenhar fielmente os deveres de alto cargo. Foi um dia para a recepção diplomática que devia realizar-se no grande hotel. O seu secretário particular encaminhou-o para um vasto ascensor, diante do qual muitos altos dignatários formavam alas respeitosamente. Lord Dufferin passou cumprimentando e ia pôr o pé no ascensor quando teve um sobressalto involuntário. O empregado que manobra o cabo era de uma fealdade rebarbativa e tinha exatamente os traços da misteriosa aparição que vira na aldeia irlandesa. Movido por uma energia instintiva, o embaixador recuou, arrepiou, caminhou, pronunciando algumas palavras de desculpa e, pretextando o esquecimento de qualquer coisa, pediu que outros fossem adiante sem esperar por ele. Depois dirigiu-se ao escritório do hotel com o fim de informar sobre a personagem que causava sua legítima emoção. Mas não teve tempo de o fazer. Ouviu-se neste momento espantoso barulho, acompanhado de gritos de angústia. O assessor, chegando a certa altura, despenhara-se de repente no fundo do seu poço, triturando ou mutilando aqueles que o ocupavam. O acidente é histórico e seria fácil verificar a sua data precisa. Se é que eu entendi. Um poço, quer dizer, deve ser um elevador, alguma coisa. Ele viu o rapaz, assustou, que o rapaz estava com um caixão nas costas, a mesma figura que ele viu anos antes, e ele não entrou, onde todo mundo entrou. E o acidente aconteceu com todo mundo, menos com ele. Então o rapaz, que parecia ser uma coisa que iria atormentá-lo, salvou a vida dele. O misterioso empregado morreu com aqueles que transportava. Não se pôde identificar a sua origem. Era de ser um extra, um suplente, um homem de passagem que se empregara temporariamente. Olha que interessante. Ninguém sabia quem era o rapaz, ele estava ali empregado temporariamente. Lord Dufferin nada mais se empregara
Lord Bufferin nada mais soube e procurou em vão explicar a si mesmo por que sortilégio a mão do destino o tinha salvo do perigo, levantando para ele, de tão misteriosa maneira, um ponto do véu estendido sobre esta parte da eternidade que nós chamamos futuro. 18 de julho de 1920, R.D. Maratrai, quem escreveu essa carta de número 4236 do arquivo pessoal de Camille Flammarion. Essa aventura fantástica ocorreu com efeito. Lord Dufferin era parente da senhora Maratrai. Só um minutinho. Então esse senhor teve uma visão aterradora anos antes, e quando viu esse indivíduo que por acaso estava lá trabalhando temporariamente, e que ele moveu inclusive com aquelas pessoas. Essa aventura fantástica ocorreu com efeito. Lord Dufferin era parente da senhora Maratrai e a família foi posta ao corrente disto. Seguramente estas espécies de advertências são as das mais estranhas. Provam-nos a existência do mundo desconhecido do qual desejamos penetrar os arcanos. Os meus leitores não se surpreenderão com o fato de poder ver-se com antecipação um homem no sítio que não se encontra e onde ele encontrará numa cena tão expressiva. Afloraram os mistérios do espaço e do tempo sem poderem aprofundá-los. Sabem, por exemplo, que observamos ao telescópio e fotografamos atualmente no céu acontecimentos ocorridos há milhares de anos, como eu fiz ainda por uma das últimas tardes, examinando a multidão de estrelas que ilustra a constelação de Hércules. E cuja luz leva 100.000 anos até chegar a nós. Aqueles que atualmente observam esta formação sideral representam o futuro pelo quadro que contemplam, com a diferença de 1.000 séculos. 1.000 séculos. Fotografamos mesmo astros que deixaram de existir, que foram eliminados de vida dos céus. Que é o presente, que é o futuro. Certas previsões anunciadoras são às vezes tão estranhas quão ameaçadoras. Assim é a seguinte: a minha erudita amiga, a senhora Duplay, da comédia francesa, deu essas informações sobre o triste fim da jovem atriz senhora Irene Musa, que morreu queimada no inverno de 1901. Isso está em Anais das Ciências Psíquicas, de 1912, página 306. Era uma espírita convicta. Estranho, né? Espírita. O espiritismo começa em 1958, 57, né? 1901. Era uma espírita convicta, e muitos meses antes, durante uma sessão em que ela própria se achava mergulhada em profundo sono hipnótico, perguntou-se-lhe se via o que pessoalmente a esperava no futuro. Ela descreveu estas palavras: a minha carreira será curta, não ouso revelar qual o meu fim. Será terrível. Os ensaiadores, impressionados, apagaram tais palavras antes que ela despertasse.
Portanto, conscientemente, pelo menos nunca a hipnotizada soube qual coisa terrível que para si mesma havia profetizado. Vários meses depois, a sua cabeleira, ao, ao aspergir-lhe os cabelos com uma loção antisséptica composta com essências minerais, deixou cair algumas gotas de líquido num fogão aceso, provocando uma chama instantânea. O fogo comunicou-se ao penteado, aos vestidos da atriz. Num segundo se encontrou envolta em labaredas, sofrendo tão graves queimaduras que morreu horas mais tarde em um hospital. Continua Bozano. São formas de premonição, faz notar a tal respeito Bozano, que recolhidas e coordenadas em bom número, levariam a inferir a existência de alguma coisa de semelhante a uma fatalidade, reinando de modo misterioso sobre os destinos humanos. A menos que se não queira, para este episódio, recorrer à hipótese reencarnacionista, segundo a qual o próprio espírito teria livremente pré-estabelecido, com um fim de expiação ou prova, este final pasmoso. O incidente de Lord Dufferin mostra-nos, todavia, que as ameaças nem sempre são fatais. A sua visão era simbólica, mas que, por força desconhecida, soube libertar-se dela. Aqui está mas de aspecto mundano. Um sonho premonitório bastante singular foi-me relatado na carta de 23 de abril de 1899 por uma correspondente muito impressionada com a sua realização. Quando meu jovem irmão morreu, tive na véspera um verdadeiro pesadelo. Encontrava-me na igreja da minha paróquia, onde estava muita gente. Vi um padre que meu irmão conhecia, passeava por entre a multidão. Depois vi uma dama que avançou para mim com ar furioso, dizendo-me: imaginais que sois muito bela, com a vossa toilette, a qual efetivamente me agradava. Havia mandado fazer pouco antes e só tinha trazido algumas vezes. E acrescentou: não a trareis por muito tempo. Assustada, acordei em sobressalto. De manhã, meu irmão caía de ataque apoplético, morrendo pelas 8 horas. Essa carta é de número 624. Que estranha forma de advertência, não se calcula a variedade dessas premonições. A que vai ler não é menos surpreendente. Lembra um pouco a de Lord Dufferin. O homem reconhece-se num cadáver e dias depois morre. A história foi narrada por um padre de Bretanha, o Sr. Júlio Pachen, de Anais das Ciências Psíquicas, a obra, não o livro. Isso é de dezembro de 1906, página 733. Agora, a narrativa do fato. Em Finisterra, o reitor da paróquia saía da missa cantada. Depois da cerimônia, dirigiu-se ao presbitério, levando um cálice de prata dourado e entrando no meu quarto para aí deixar este objeto. Entrando no seu quarto, no quarto do pároco lá, para ali deixar este objeto. Ao descer para a sala de jantar, num ângulo à volta da escada, foi obrigado a dar passagem a um cadáver que baixava do primeiro andar. Reconheceu-se neste cadáver. Presa de grande emoção, entra na sala de jantar, onde encontra seu coadjutor, que, impressionado com a palidez de seu rosto, perguntou: está doente, senhor reitor? Não, respondeu ele, mas eis o que acaba de dar-se comigo. E contou o fato. O coadjutor manteve-se cético a tal respeito. O outro insistiu no que ele estava bem certo de ter visto, como que meio de verificação acrescentou: serei tirado do meu quarto pelos senhores. Aí deu o nome de 2 pessoas. E indicou 4 sacerdotes das paróquias vizinhas. Depois de ter cantado as vésperas, o reitor regulou os seus negócios espirituais e temporais.
Adoeceu, dias depois morria. O coadjutor anunciou o falecimento. Chegaram os padres das freguesias próximas, segundo o costume, para render as derradeiras honras ao confrade morto. Os 4 eclesiásticos, designados pelo reitor, apresentaram-se espontaneamente para tirarem o cadáver da sala de jantar, transformado em câmara ardente. Visão premonitória do reitor encontrava-se assim realizada. Isto passaram-se 15 anos. O fato é conhecido entre os membros do clero de Quimper. Redigindo este capítulo, julgo oportuno publicar aqui a seguinte carta, recebida em abril de 1899, de um correspondente esclarecido, dotado de longa experiência. Estamos ainda na Bretanha. Abre aspas, os intersinais, ainda que não fosse eu próprio testemunha dos fenômenos de que o senhor empreendeu o estudo analítico, nem por isso deixo de julgar do meu dever assinalar a sua alta atenção os seguintes fatos ocorridos a pessoas do meu conhecimento, de quem se não pode suspeitar a boa-fé e que se declaram prontas a confirmá-los minuciosamente com as suas assinaturas. As manifestações, aparições, pressentimentos e outros foram, em todos os tempos, frequentes na Bretanha. Dignam-se aqui pelo nome de intersinais. As aparições são denominadas intersinais na Bretanha. O senhor Lebras, professor de História no Liceu de Quimper, publicou numerosos exemplos destes intersinais. Eis qual é, resumindo em 2 palavras, a natureza de cada um dos intersinais correspondentes ao objetivo do seu inquérito, e que foram diretamente relatados pelas pessoas interessadas, que eu considero como absolutamente autênticas. Primeiro, barulho formidável, produzindo-se durante a noite, semelhante ao desabamento de sua própria habitação, ouvido no mesmo instante por 2 mulheres, vivendo a sós, e cujo alojamento estavam situados no mesmo prédio, um por cima do outro. O marido de uma delas era marinheiro, navegando em mares estrangeiros. Esta manifestação coincidiu com a sua morte. Segundo, idêntica manifestação produziu-se em casa de uma viúva que vivia com a primeira em Paimpol. Este intersinal foi o precursor da morte de uma das suas sobrinhas que vivia em Paris, morte que apenas envolvidos 2 dias lhe foi comunicada. Terceiro, foi igualmente por um intersinal que a viúva mencionada teve conhecimento antes de ser informada por outra maneira da morte da neta da sua sobrinha falecida em Paris. Esta criança, depois da morte de sua mãe, foi levada para a casa de suas tias em Tréguler. A aludida manifestação coincidiu com violentos empurrões dados durante a noite na porta do quarto em que a interessada dormia. Quarto, canto seráfico ouvido simultaneamente durante a noite por 2 pessoas, mãe e filha, dormindo no mesmo quarto, mas em camas separadas. A mãe tomou nota do dia, mês em que a manifestação se produzira. Foi-lhe, por esta forma, permitido coincidir ou concluir mais tarde que ela ocorrera no mesmo dia da morte de um de seus parentes, missionário martirizado na China. Quinto, aparição. Um capitão da marinha, mercante, aparece durante a noite a sua mulher, passeando no quarto em que ela está deitada e ainda não adormecida. Na véspera, este capitão levara ferro em direção à Islândia. 3 meses mais tarde, soube-se que na noite em que apareceu a sua mulher, o navio que ele comandara foi abordado por um vapor inglês. Este incidente marítimo levou a vida de todos aqueles que tripulavam a embarcação francesa.
Poderia acrescentar as manifestações aqui relatadas alguns intersinais, aplicando-se a não moribundos, mas a pessoas com saúde, cuja morte ocorrida pouco depois parece ter sido anunciada. Quem assina é J. Galobert, comissário da Marinha, reformado em Paulo, carta de número 581. Como é muito material, nós vamos deixar a sequência da leitura. Olha quantas folhas ainda faltam. Não, está terminando. Não, até aqui. Ó. Nós estamos na folha 204 e vai até a 213. Nós vamos deixar esse material para a próxima oportunidade. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade desse encontro e rogamos que a equipe de Flammarion envolva esse nosso esforço no sentido de despertar em cada um de nós, no momento em que assistirmos o rebobinar, né, da fita, vamos dizer assim, acender a nossa memória circunstâncias, fatos ocorridos com nossos familiares, com nossos avós, com nossos pais, com nossos amigos, colegas de trabalho, de tal forma a saber que estes fatos são de toda a época e de todos os ambientes. Nós estamos em fevereiro de 2022 e hoje em dia as oportunidades de manifestações em ambientes próprios, ambientes já preparados para essas circunstâncias, como as casas espíritas, os ambientes onde ocorrem os outros fenômenos mediúnicos, enfim, não faltam na internet pessoas que entendem do assunto e procuram envolvê-los num ar de reverência, de pesquisa, de busca da compreensão da própria situação ad eterno, para que a responsabilidade cada vez mais se esmere em fazer-nos responsáveis por cada decisão, por cada ato, por cada sentimento. E, ao mesmo tempo, curiosamente, nós observamos na internet, tanto no Brasil como lá nos Estados Unidos, Inglaterra, os chamados caça-fantasmas. Pessoas totalmente despreparadas para o ofício ao qual se propõe. Munidos de muita superstição, se armam de escopetas, facas, punhais, zarabatanas, bestas, armas de grosso calibre, colocam lanternas na testa, semelhante daquelas pessoas que cavam buracos em minas, né? que vão cavando minas, e entram pela mata escura, em locais tidos como locais assombrados, e entram por ali e filmam, eles realmente filmam. E a semelhança do que acontece nesses casos, apresentados sob palavras de honra, em 1800 e pouco, 1900 e pouco, estão ali as imagens, aonde aparecem vultos, aonde acontecem determinadas coisas, e eles, muito assustados, quer dizer, estão ali armados de tudo para matar o corpo, mas sem nenhum preparo para se entreterem com os espíritos que ali se manifestam. Saem correndo e fica ali alguma imagem que parece uma coisa, parece outra, como hoje nós temos os recursos do slow motion, né? Daquele movimento lento das imagens, dá para perceber que realmente alguma coisa aconteceu. E também há um grupo
que está munido de aparelhos muito interessantes, aparelhos que eu não tenho a menor ideia de onde que eles saíram, aparelhos que medem a vibração do ambiente, que mostram que determinado ponto da casa realmente está com alguma energia diferente, e o aparelho, de certa forma, quase que vai confirmando aquilo que, pelas palavras, o pesquisador, que também está armado de pistola, revólver, é, arma de grosso calibre, eu imaginei que aquelas armas seriam devido ao perigo dos locais em que eles se adentram, lugares ermos, abandonados. Mas não, é para enfrentar os fantasmas. E numa das incursões, um dos integrantes do grupo ficou mediunizado. Ficou mediunizado e os outros colegas ficaram com medo, porque afinal de contas ele estava com arma de repetição, tipo pistola semiautomática, estava com punhais em vários locais do corpo. Então, essas pessoas vão caçar fantasmas com armas de guerra, armas que são próprias para atingir o corpo físico, e não ao corpo etérico, ao duplo etérico. Né? E a gente faz esse comentário, ao mesmo tempo mostrando que esses esforços de pesquisa, como o Flammarion fez, existem até nos dias de hoje, até mesmo por pessoas que sequer entendem a natureza do tipo de material que eles estão pesquisando. Né? Não há nenhuma unção, pelo contrário, há como que uma atitude de guerra em relação aos que se manifestam. Provavelmente, muitos daqueles que vão ali procurar o fenômeno mediúnico são médiuns. E justamente por serem médiuns, estarem na companhia de um grupo que tem esse recurso, é que os fenômenos ocorrem e é possível essas filmagens. Mas, curiosamente, é interessante esse trabalho de pesquisa. Os youtubers também, com o título Sobrenatural ou qualquer coisa nesse sentido, também faz uma coletânea de diversas situações, apresentando fenômenos supranormais, fenômenos fora do comum. E, curiosamente, eles estão mais com o objetivo de lacrar, né, de entusiasmar as pessoas para fazer grande número de seguidores, do que em selecionar a qualidade dos vídeos. Então, se a gente tiver paciência de ver determinados vídeos que não tem nada a ver, que você percebe que são coisas sem noção, lá no meio existe a pérola, né, a pepita, que realmente faz valer aquele momento de observação. Então, o objetivo desse nosso encontro é fazer despertar em nós essa unção de espiritualidade, uma vez que todos nós somos imortais, né? Convidados pelo Cristo ao exercício do amar incondicionalmente, respeitar a nós mesmos, nas nossas limitações e seguir adiante, assim como respeitar as limitações daqueles com os quais compartilhamos a existência, sabendo que cada qual tem o seu ritmo, cada qual tem a sua história, cada qual tem que dar satisfação à própria consciência e ao autor da vida. Muita paz a todos.